E aí, gente, professor Edilon Coelho, estamos no Aprenda Aqui e agora a gente vai começar a bater um papo com vocês, falando um pouquinho sobre a prova do Enem 2025. É uma prova que estava bem acessível, né, caiu exatamente os objetos de conhecimento que o Aprenda Aqui trabalhou ao longo do ano com os nossos alunos. E a gente tirou agora, nesse feriado, dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, tiramos aqui para poder trabalhar um pouquinho, dialogar um pouquinho com vocês sobre essas questões, né. Eu vi que esse ano a prova ela privilegiou, mais do que os outros últimos anos, a questão do conteúdo, né. Eu vi que ela veio bem conteudista, então aquele aluno que estava acostumado com questões de apenas interpretação de texto, esse ano ele teve um pouco mais de trabalho, né, ele teve que realmente saber um pouco mais de história pura, saber um pouco de conceitos, saber um pouco, de questões que motivaram alguns acontecimentos a rolarem ao longo da história da humanidade, e isso eu achei, enquanto historiador, eu achei muito importante, né. Mas também é claro que teve aquelas questões de pura interpretação, quem tem o hábito de ler, quem tem hábito de assistir jornais, ler revistas, ler livros, ele acaba tendo então uma certa facilidade para resolver esse tipo de questão, né. Então, olha só, eu escolhi aqui algumas questões, gente, para a gente conversar agora um pouquinho, e uma delas é a questão de número 49 do caderno azul, né, que essa questão de número 49 do caderno azul, ela vai estar falando sobre a abertura do mar Mediterrâneo. Aí tu vai me perguntar: "Edilon, mas vem cá, quando é que o mar Mediterrâneo foi fechado?". Logo após a queda do Império Romano, tá. Quando aconteceu a queda do Império Romano, você sabe que o Império Romano já estava dividido em dois grandes impérios, o Império do Ocidente e o Império do Oriente. E o Império do Oriente, que vai ser depois os povos bizantinos, eles vão ficar incomunicáveis com o mundo ocidental. O mundo ocidental e o mundo oriental, eles ficam durante longos séculos sem se falarem, sem se comunicarem, criando uma cultura completamente diferente no Ocidente, que vai ser a cultura feudal, a cultura da Idade Média, muito conhecida por vocês, muito estudados no ensino fundamental, no ensino médio, como o modo de produção feudal, uma sociedade muito, pode-se dizer que tem uma das suas principais características, o teocentrismo, que é Deus, né, que é Deus no centro de tudo, aonde a sociedade ela vai estar privilegiando, então ela vai ser privilegiando não, ela vai estar sendo, pode-se dizer, doutrinada pela igreja católica a se moldar dentro desses padrões dogmáticos impostos pela igreja católica. E nesse momento aí, como eu falei para vocês, o mar Mediterrâneo, ele vai estar fechado, impossibilitando então a comunicação, o convívio entre o mundo ocidental e o mundo oriental. E a questão de número 49, ela vai mostrando exatamente aqui, primeiramente, uma imagem, olha, perfeita essa imagem mostrando ali um mundo, com uma dinâmica já diferente, fugindo um pouco dos padrões que a gente está acostumado a falar sobre Idade Média, tá ok? E logo embaixo vem um texto, que vai ser a segunda fonte, né, a fonte um que é a primeira uma imagem, e a fonte 2 que é um texto. Aonde nesse texto Aonde nesse texto vem aqui, ó, deixa eu colocar o óculos, o titio tá cego, precisa do óculos, né. Ó, antigo centro de economia, mundo europeu do século XV e no final do século XVII e início do século XVIII. Veneza ainda era uma cidade cosmopolita, onde orientais podiam sentir-se em casa. Olha só o comando da questão. Qual elemento qual elemento da condição cosmopolita de Veneza na Idade Moderna está explícita no texto? Gente, antigo centro da economia, logo no começo aí desse texto 2, ele já vem te dando possibilidades de você encontrar a alternativa correta, tá legal? Aí, mais uma vez, só para a gente poder frisar bem aqui o comando da questão, qual é o elemento da condição cosmopolita da Veneza na Idade Moderna está explícita no texto. Aí você vai na alternativa 1, avanço do ensino laico, não tem nada a ver aqui com a questão da escolaridade, apesar que já se existiu universidades. Na Idade Média, quem não sabe, Salamanca foi a primeira universidade a ser criada no mundo ainda na Idade Média. Conquista das terras da América, também não tem nada a ver aí a letra B. Integração do comércio mediterrâneo. Gente,
letra C de casa, letra C de coração, é a alternativa correta, porque a gente vai ver que a partir do século XV, quando tem a abertura do mar Mediterrâneo, ou melhor, século XV não, desculpa, lá no século XIII, ainda com as cruzadas, quando acontecem as cruzadas, o século XV, o mundo já é chamado de um mundo moderno, fazendo aquela história compartimentada, né? A partir do século XIV, século XV, a gente tem a história moderna com um movimento chamado de renascentista, que surge nas cidades italianas, fazendo com que tenha o comércio voltando a renascer, voltando a reflorescer as cidades também, o renascimento das cidades, eh, que um dia também a serviram como que foram um grande acervo da produção cultural, literária, produção de vida do mundo greco-romano e que agora nessa modernidade, com o renascimento, elas voltam a ser ocupada e dando exatamente essa característica cosmopolita para essa sociedade a partir do século XV, XVI, XVII. Então, a letra C é a letra correta. Edilon, que legal que é uma questão sobre Idade Média que a gente pouco vê. Inclusive tem uma outra questão nessa mesma prova aí, mas eu não vou comentar agora contigo, mas você que fez a prova, você que não fez a prova que vai fazer agora, principalmente os alunos de Belém, né, da região metropolitana, Belém, Ananindeua e Marituba, que já pegaram essa prova para tomar como referência que eu, né, acredito que a prova ela vem muito, muito, muito semelhante a essa primeira aplicação e não vão fugir muito disso aí não, tá gente? Justamente para não dar bafafá, não dar fofoca, então eles vão ficar, vão se apegar em colocar uma prova para vocês e aplicar uma prova para vocês semelhante ao que eu e muitos acreditam também. Então, dentro dessa prova também tem uma outra questão sobre Idade Média, falando sobre a Igreja Católica, tá legal? Se der tempo a gente comenta hoje, tá legal? Mas eu tenho uma outra questão aqui, gente, que eu queria comentar com vocês, que é a questão de número 64. Olha, lembrando que é uma questão com uma letra da música do Paulinho da Viola, né? Falando sobre a efemeridade dos vínculos, né, de afetividade. É muito legal essa questão com o texto do Paulinho da Viola, tá? Mas bora lá na questão de número 64. Joel, vai me ajudando aí. O Joel tá como meu assistente de palco hoje, meu belíssimo, lindo professor de química, né? Quase um alquimista. 64, 64, 64, achei aqui, meu nobre. Tá aqui, ó, uma questão que a galera espera muito esse assunto, né, esse objeto de conhecimento, que é sobre Vargas, sobre a era Vargas. E essa questão, quem não estudou, realmente não parou para estudar sobre o período da era Vargas, dançou, viu? Dançou, porque essa é uma questão que tem que saber, realmente, momentos do acontecimento durante esse período chamado de Era Vargas. E o governo que está sendo trabalhado aqui, gente, nem é dentro da Era Vargas tradicional de 30 a 45, já é no segundo momento que o Vargas ganha a eleição, agora direitinho, né, em 51, que ele vira presidente através, sim, de voto, porque nós sabemos que em 1930 foi um golpe de Estado dado por Vargas, aonde ele assume o controle do Brasil em 30 e fica até 1945, tá ok? Mas só que essa questão ela está trabalhando o período de 51 a 54, exatamente ano de 54 que o Vargas veio cometer o suicídio. E esse episódio que está sendo retratado aqui nessa questão, é o episódio lá da Rua do Toneleiro, no Rio de Janeiro, aonde o oficial da aeronáutica, Rubem Vaz, acabou sendo assassinado, levou um tiro, que naquele momento ele estava do lado de um político que fazia muita oposição a Getúlio Vargas, né, muita oposição a Getúlio Vargas, o jornalista chamado Carlos Lacerda, do partido da UDN, tá. O Carlos Lacerda, ele era o maior opositor a Getúlio Vargas naquele momento. Tá. Eu te dando aí essas dicas, fica muito fácil de você poder justamente acertar essa questão. Até mesmo porque o tiro acabou não pegando em Carlos Lacerda, acabou matando o oficial da aeronáutica, né? E isso aí serviu como um prato cheio para o Carlos Lacerda atacar cada vez mais Getúlio Vargas, é como um inimigo do Brasil, como um camarada que ele era golpista, como ele não tinha entrado com a grande aceitação do povo brasileiro para se tornar presidente do Brasil, tá ok?
colocando Vargas numa situação que estava cometendo desvio, enfim, tudo aquilo que se pode falar de um opositor, né, de um inimigo político. Era o que o Carlos Lacerda fazia naquele momento, tá ok? Então, quando esse tiro acontece, quando essa morte acontece, tu vais encontrar aí, ó, um ataque mais ferrenho de Carlos Lacerda, ele que era exatamente do partido da UDN. Aí aqui a questão 64 tem o texto base, né, aí comando da questão. Neste contexto, a ação dos aliados de Getúlio Vargas teve como consequência imediata qual? Edilon, qual é essa ação? É o tiro, tá? É o tiro dado pelo Gregório Fortunato, que era justamente o segurança pessoal de Getúlio Vargas, conhecido também como o quê? Lembra ainda da aula de geografia, Joel? De história? Lembra da aula de história? Como era chamado o Gregório Fortunato, justamente o camarada que servia um guarda-costa, um homem negro, alto, bonito, né, também conhecido como Príncipe Negro não, Príncipe Negro é aparelhagem aqui de Belém, era o Anjo Negro, né, ele que vai dar o tiro que queria matar o Carlos Lacerda, mas acabou matando o Rubens Vaz. Isso aí, gente, então, leva você a marcar a alternativa A intensificação dos ataques do grupo udenista, tá? A gente não vai nem passar para as outras alternativas aqui. No máximo a que poderia te confundir um pouquinho aí, seria o apoio dos parlamentares aos candidatos oposicionistas. Gente, vai ter apoio dos candidatos de oposição para poder detonar o Vargas? Vai. Só que o comando está te pedindo, ó, no contexto da ação dos aliados de Getúlio Vargas, teve como consequência imediata. De imediato, Carlos Lacerda vai usar aquilo que ele tinha de melhor para atacar Getúlio Vargas, que era o quê? A sua imprensa, o seu jornal, tá ok? Ele, é claro, todo o povo ali da UDN, tá ok? Do partido da UDN. Então, saindo da questão 64, tem uma outra questão, gente, que eu achei muito interessante, muito pertinente a gente trabalhar, falando nesse momento aqui, já que nós estamos falando esse ano é o ano de COP, inclusive está acontecendo a COP aqui em Belém, aonde inclusive muitas manifestações indígenas estão acontecendo ao longo dessa COP, né. E essas civilizações indígenas, gente, que são os guardiões das nossas florestas, eles vêm desde quando os europeus chegaram aqui na América, eles vêm tentando com muito esforço, tentando guardar, tentando preservar, né, a sua cultura, tá ok? Cultura essa que foi muito mal olhada, que foi muito mal interpretada, que foi erroneamente interpretada pelos europeus. E uma das dos hábitos, um dos costumes, principalmente dos tupinambás, era fazer um ritual chamado de antropofagia. E tem uma questão belíssima, que é a questão de número 73, número 73, gente, bem aqui, ó, no caderno azul, que vem exatamente falando desse ritual de antropofagia. E para você também que estudou história de verdade, estudou no Aprenda Aqui, com toda certeza o teu professor de história, que eu acho que foi o nosso amigo Cavalcante, ele trabalhou com certeza o ritual de antropofagia. Gente, que era exatamente como eu estou dizendo, era um ritual que foi olhado pelos europeus como o quê? Como um canibalismo, tá ok? Por quê? Porque eles viram os indígenas ingerindo carne humana dos seus inimigos. Só que para os indígenas não era o canibalismo, que o canibalismo é você comer a carne da mesma espécie para poder matar a fome. Inclusive os europeus, em suas falácias, diziam que nem os leões, que eram animais irracionais, não ingerem carne da mesma espécie. Então eles vão ver esse ato cometido pelos indígenas aqui da América como um ato de selvageria, como de barbárie, né. Só que não, a gente vai analisar o que eles cometiam ali, o que eles faziam ali, era um ritual, porque quando eles aprisionavam o inimigo indígena, deixavam ele passar ali uns 15 dias comendo, bebendo tudo do bom e do melhor. E depois que ele estava bem alimentado, inclusive ainda servia alguma das mulheres mais bem parideiras da tribo para poderem passar os dias, né, sob a companhia daquele indígena. Por quê? Porque eles acreditavam que elas iriam ter filhos habilidosos
como aquele guerreiro que estava preso. E no dia que ele era solto, encorajavam ele para fugir, ele não fugia. Por que que ele não fugia? Porque a fuga seria sinônimo de covardia, né. Então, assim, eles acabavam sacrificando, matando o inimigo e comiam a carne do inimigo. O músculo era dado para os grandes guerreiros, para que eles pudessem adquirir força, a força do inimigo. O cérebro era dado às crianças, para que as crianças pudessem crescer sábias, inteligentes. A parte genital do indígena era dado às mulheres, porque representava o quê? Fertilidade, para que elas pudessem se tornarem boas parideiras, e assim te gerasse muitos filhos, tá ok, gente? Então, de canibalismo não tem nada. O que tinha aí era um ritual feito por essas civilizações, que o texto está discorrendo exatamente sobre isso. Olha o comando. No texto, europeus e ameríndios atribuíram à prática relatada, respectivamente, o significado de. Esse texto ele vem falando o conceito, o significado, como era que o europeu olhava para esse ritual, como é que eles viu que era a questão da selvageria, do canibalismo, e como era o olhar dos indígenas para o que eles cometiam. Tá? Então, nesse caso aí, você já está dizendo, daí, gritando daí, Edilon, é por isso que eu marquei a letra A. A letra A vai falar exatamente selvageria e empoderamento, né? O empoderamento, que era justamente adquirir a força, a coragem, a sabedoria, a fertilidade. Tá legal? Questão maravilhosa, muito bem aplicada, e eu continuo acreditando que deve vir questões semelhantes a essa aí, falando sobre a civilização indígena ou um dos povos da América, ou pode ser português ou pode ser espanhola, tá legal, gente? Ó, essa questão ela tá fazendo referência à tua competência 1, gente, que fala sobre cultura. Não existe prova do Enem sem competência 1. Todo ano, desde que o Enem, desde a primeira edição, desde 1998, cai questões falando sobre cultura, tá ok? Isso aqui é o que nós chamamos de que os europeus cometeram, chamado de etnocentrismo, tá legal? Bom, outra questão que nós podemos também comentar, que nós podemos comentar, gente, é a questão aqui relação ó, a questão de número 71, gente, eu não vou comentar ela contigo, vou só puxar bem aqui para te mostrar que também está falando sobre cultura, viu, Joel? Outra questão falando sobre cultura aí, muito boa também, tá? Falando sobre, inclusive, essa questão ela fala sobre a derrubada do muro que um dia dividiu a Alemanha, falando sobre de memória coletiva, que aquele muro ali, ele derrubado, estaria destruindo exatamente uma memória coletiva, tá? Questão também sobre a competência 1. E aqui olha, a questão de número 87, gente. Bora aqui a questão de número 87, que vai trabalhar antiguidade, né. Eu me lembro, alguns anos atrás, alguns anos atrás, em prova de vestibulares, tinha gente que tinha mania de dizer: "Ah, olha, eu vou adivinhar a prova", dizia: "Olha, com certeza vai cair Grécia, se cair Grécia, ou vai cair a Atenas ou Esparta", é claro, as únicas 2 civilizações que se trabalhava, só podia ser uma ou outra, tá legal? Mas tem uma questão aqui, gente, sobre Roma. E veio uma discussão que não é comum ser cobrado. Inclusive, aí eu dou é um conselho que eu dou para os meus amigos historiadores que estão muito próximo de mim, a gente dialoga, que é melhor a gente pecar pelo excesso, tá, do que pela falta. E foi um assunto que geralmente nós, enquanto historiadores, a gente dá aquela pincelada, tem uns que nem dão essa pincelada, que é trabalhar o período da monarquia romana. Nós sabemos que a Roma antiga, ela vai vivenciar 3 períodos: o período da monarquia, o período da república e o período de Império Romano, tá ok? E durante a monarquia romana, as leis, elas eram aplicadas de acordo com o que a gente chama no direito de consuetudinário, que são leis que são aplicadas de acordo com o costume e a tradição de um povo. Em função dessas leis serem aplicadas através da forma oral, os patrícios acabavam se privilegiando, acabavam cada vez mais se fortalecendo no poder. E
quando acontece, né, a derrubada da monarquia e Roma se torna uma república, a gente vai ver aí os plebeus reivindicando por direitos. E um dos direitos que eles vão reivindicar é o direito da participação política. E para eles poderem participar politicamente, eles deveriam, gente, entender, compreender melhor as leis. Então, essas leis saíram da categoria do consuetudinário e passaram a ser escritas com a chamada Lei das 12 Tábuas, tá ok? Então, essa questão é uma questão que fala sobre o período republicano romano, mas a lei ela foi aplicada que fala sobre o período da monarquia romana, perdão, mas a lei ela foi criada, aplicada durante o período republicano, tá? Essa questão de 83, olha só, tem como comando da questão aqui a função política da opa, é 83? Perdão, 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 não me aju cadê já? Paga rapidinho aí, como anti 87, desculpa, 87, Joel. Tu não tá mexendo, tu só tá me atrapalhando, Joel. Aqui, ó, tá? Joel só tá me atrapalhando, eu trouxe ele para ser meu assistente de palco, ele fica ali fazendo gracinhas para mim, gracinhas lindas, né. Olha só, a conjuntura sociopolítica da Roma antiga, conforme apresentada no texto, foi contestada pelos durante a realeza e nos primeiros anos republicanos, as leis eram transmitidas oralmente, de uma geração para outra. A ausência de uma legislação escrita permitia aos patrícios manipular a justiça conforme seus interesses. É isso? Então ele está fazendo uma crítica ao texto com relação a essas leis consuetudinárias que davam privilégio para os patrícios. E quem é então que vai fazer essas reivindicações? Gente, não vai ser o monarca, porque o monarca ele era um patrício, né? Não vão ser os nobres, porque os nobres eles eram os patrícios também. Não era os os camponeses, tá? Os camponeses que também poderiam ser plebeus, mas essa ideia aqui é um distrator. Camponeses que aspiravam diminuir a jornada de trabalho. Não tem nada a ver com o que o comando da questão e com o texto base está argumentando. Estrangeiros, lembrar que estrangeiros em Roma, tá? Só aqueles que conseguiam o título romano é que passavam a ser visto como cidadão. Tá? Mas o plebeu da letra B, ó, o plebeu sim, ele era um cidadão, apesar de ser um plebeu, apesar de ser um pobre, pobre dentro da sociedade romana, mas ele era um cidadão romano. Então é ele que vai lutar para que muitas coisas pudessem mudar como mudaram na Roma no período da República. Eles passaram a ter leis escritas, passaram a ter a lei da Canuleia, que era o casamento entre patrícios e plebeus, a lei da Ogúnia, né, e outras leis que acabaram possibilitando certas superações de desigualdade entre patrícios e plebeus, tá ok? Questão de número 87, tu tem, então, a alternativa B de bonito, de belo, que é o Joel que está aqui na minha frente como alternativa correta. Tá legal, gente? Ó, tem uma outra questão que eu vou te chamar a atenção aqui, mas eu não vou mais comentar com ela, que eu já estou indo embora, que hoje é feriado, o Joel me botou para trabalhar hoje, não é isso? Mas eu vim com gosto. Que é a questão, gente, de 83. Olha, essa questão 83, gente, questão linda, tá, gente? Questão sobre a chegada da família real aqui no Brasil, tá legal? Essa chegada da família real aqui no Brasil, gente, é importante você olhar, você chamar, dar atenção para esse momento da história do nosso país, tá legal? No ano de 1808, 1808, quando a família real chega aqui no Brasil, muitas transformações vão acabar acontecendo, inclusive o Brasil sendo elevado à categoria de um reino unido. E para isso poder acontecer, para essa família real poder vir para o Brasil, muitas mudanças no aspecto também arquitetônico aconteceram, principalmente no Rio de Janeiro, criação do Banco do Brasil, criação da imprensa Vitória Régia, tá, Régia. Presta atenção nessa questão aí, dá uma atenção para ela. E caso você tenha dúvida, entre em contato com a gente, né? Manda uma mensagem
o nosso Instagram, que nós vamos ter o prazer de poder atender e tirar todas as dúvidas com relação aos outros itens que foram também trabalhados nessa tua primeira aplicação da prova do Enem de 2025, tá legal? E vou te deixar uma dica aqui. Eu senti falta aqui, antes de eu te dar a dica, eu vou te dizer uma coisa que eu senti falta. Eu senti uma falta aqui de questões, né, que trabalhassem um pouco mais, que trabalhasse a Primeira Guerra, Segunda Guerra, período entre guerras, né, Russa Revolução Russa, crise de 29, nazofascismo, tá legal, gente? E senti falta também uma questãozinha sobre ditadura militar, tá legal? E nós sabemos que o Enem, ele é uma política de governo. E como nós sabemos que o governo que está aí, no executivo é o governo do Partido dos Trabalhadores, do PT, um governo de esquerda, então essa prova tem essa tendência de trabalhar, gente. Nós sabemos o quanto, nesses últimos anos aí, a nossa democracia foi atacada, né. Então, fica essa dica para vocês aí, questões que podem estar caindo na aplicação aqui para os alunos de Belém, Marituba e Ananindeua, pode ser questões baseada, trabalhadas em cima dessa defesa da democracia, aí entra a questão da evolução da nossa Constituição. Apesar que caíram nessa primeira aplicação 2 questões, uma que fala sobre a Constituição de 1824, tá legal? E uma outra sobre a nossa atual Constituição. Tá legal, gente? Fica ligado aí. E não esquece, né, de dar aquela revisada, né, antes da tua prova, de ver as principais dicas que nós vamos inclusive ter aulões na véspera da prova do Enem. Cola na gente, te puxa para cá, que o Aprenda Aqui é só coisa boa, só tem novidades, tá legal? Um forte abraço e boa prova para você.